Bonautas de todo o cosmo, aqui é o Marcelo Zeller e hoje eu vou estar falando um pouquinho de jogos de tabuleiro moderno. E para começar eu escolhi esse jogo aqui, Os Descobridores de Catan, que é considerado o pai dos jogos de tabuleiro moderno. E qual é a diferença dos jogos de tabuleiro moderno para os jogos clássicos de tabuleiro? As principais diferenças é o dinamismo do jogo, né? A velocidade dele, eles são mais curtos, mais rápidos, eles têm uma interação maior entre os jogadores. Existe um fator sorte que é menos predominante na partida, e o jogo em si, ele acaba não tendo, os jogadores jogam desde o começo até o fim, o que não acontecia nos jogos clássicos, como por exemplo o Banco Imobiliário. Eu aposto que vocês ficavam jogando aquelas partidas imensas, né, com 5 jogadores por horas, aí tinha que ir um falindo, o outro falindo, e aí acabava se arrastando aquele jogo. Eu aposto que muitas vezes nem terminava o jogo. E também é muito maçante, porque o jogador saía do jogo e tinha que ficar esperando todos os jogadores terminarem a partida para estar começando o outro. Então aquelas pessoas iam saindo e iam desistindo do jogo, perdiam a vontade de jogar de novo. E nos jogos de tabuleiro moderno não, todos os jogadores jogam até o fim e as partidas são mais rápidas, então não acaba não perdendo o entusiasmo de estar jogando, mesmo que você esteja perdendo. Tá, como eu disse, escolhi os Descobridores de Catan. Essa versão que eu tenho aqui é da Devir, ela foi lançada em 2000, e eles deixaram esse nome porque eles simplesmente trouxeram de Portugal, né? E em 2011 ele foi relançado pela Grow, só que mudaram o nome de Os Descobridores de Catan para Os Colonizadores de Catan. E vou estar falando um pouquinho mais do jogo, mostrando aqui as peças dele e um pouquinho das regras, para vocês terem aquele gostinho, saber um pouquinho mais do jogo e ter o interesse de estar jogando ele. Essa aqui é a Ilha de Catan e os jogadores vão ser colonizadores dela. É a chamada Corrida do Ouro, todo mundo tentando buscar a maior riqueza possível. E nesse caso, os jogadores vão buscar os mais pontos para buscar a vitória. Na ilha existem várias áreas, e cada área dessa, a cada rodada, produz um tipo de recurso diferente. Como por exemplo, essa aqui produz minério, essa aqui trigo, essa aqui lã, madeira e tijolos. Com exceção dessa parte aqui do meio, que é um deserto que não produz nada. Esse aqui é o ladrãozinho, mas eu vou falar falo dele daqui a pouco. Cada jogador começa com 2 aldeias, né, e 2 ruas. Essas aldeias são colocadas em cada encontro dessas áreas aqui. Elas não podem ter 2 cidades juntas assim, tem que ter sempre um espaço entre elas. E a rua é feita para fazer a ligação dessas aldeias. Quando é a vez do jogador, ele rola os 2 dados. E o número que cai, observa-se a cidade ou a aldeia que tenha nesse encontro, e aquela área especificamente produz aquele recurso. Como por exemplo, se caísse o número 10, o dono dessa aldeia aqui estaria ganhando 1 de lã. Se caísse 8, ele estaria ganhando 1 de minério. Ou se tivesse caído 11, ele estaria produzindo madeira aqui para ele. Os jogadores em posse desses recursos, ele pode estar construindo ruas utilizando de madeira e tijolo, como aqui por exemplo. Ele utiliza essas 2 cartas, madeira e tijolo, e constrói uma rua. Ou ele pode estar usando madeira, tijolo, trigo e lã para estar construindo uma nova aldeia, como aqui por exemplo. E também ele pode estar pegando uma aldeia e gastando 2 de trigo e 3 de minério para transformar essa aldeia numa cidade. Ou ele pode estar usando trigo, lã e minério para estar ganhando uma carta de desenvolvimento. Também vou explicar daqui a pouco.
Cada um tem um certo tipo de pontuação e ganha o jogador que atingir 10 pontos primeiro. A rua, ela não tem, ela vale 0 pontos, mas ela é que permite você estar andando, estar construindo as ruas para estar construindo outras aldeias nas proximidades, ou para você ter a opção de estar construindo outra aldeia. E caso você venha construir mais de 5 ruas em sequência, você ganha essa carta que vale 2 pontos, que é a maior estrada comercial de Catan. E ela fica em sua posse, valendo os 2 pontos, até que alguém ultrapasse o tamanho da sua rua. Se um outro jogador ultrapassar, você entrega essa carta para outro jogador. Agora explicando das cartas de desenvolvimento, elas têm várias opções. Por exemplo, você pode construir uma catedral, que ela vai estar valendo 1 ponto no final, ou um mercado. Tem algumas que tiram vantagem, por exemplo, essa daqui te dá o direito de construir 2 ruas. Essa aqui faz você recolher um recurso que você escolhe na mão de todos os jogadores. E tem a do cavaleiro. O cavaleiro ela tem 2 funções. Se caso você utiliza ela, você tem um cavaleiro. Se você tiver 3 cavaleiros, você recebe essa carta aqui, que é o maior exército de cavalaria de Catan. E igualmente como a carta da grande estrada, ela fica em sua posse até que alguém tenha mais cavaleiros que você. E para explicar a segunda ação dessa carta, que ela tem o poder de mudar o ladrão de lugar, vou explicar o que é o ladrão. O ladrão, quando você tira 7 no dado, você pega ele e coloca ele em qualquer área do tabuleiro. Vamos dizer que eu queira colocar aqui. Ou seja, sempre que cair um número 8, ele é como se ele roubasse toda a produção dali. Então esse jogador que teria direito a pegar um minério fica sem pegar esse minério. E esse ladrão fica aqui até que tire um 7 de novo e ele tenha que ir para outro lugar, ou que alguém use um cavaleiro. Quando você usa o cavaleiro, você tem direito de pôr o ladrão em outro lugar. E também quando cai 7 nos dados, o jogador que tiver de mais de 7 cartas, ele perde metade das cartas. E esse jogo, ele é bem dinâmico também, porque esses recursos podem ser trocados. O jogador na vez dele pode estar trocando assim. Às vezes ele está com necessidade de alguma e troca com outros jogadores determinada carta, pode ter esse comércio entre os jogadores. E se caso ele não querer ninguém que troque, ele pode estar trocando 4 cartas do mesmo recurso com o chamado banco, né? Pode estar trocando por uma outra qualquer, por exemplo. Ou ele pode estar aqui no mar, temos os portos. E os portos, eles permitem você, por exemplo, esse 3 por 1, em vez de você precisar de 4 recursos iguais para trocar por uma, você pode simplesmente usar 3. Ou se você tem uma aldeia aqui, né, para ser esse porto ser seu, você pode estar trocando 2 da matéria que está desenhada nele, você troca 2 por uma qualquer. E esse foi o Catan, é assim chamado carinhosamente pelos jogadores. E qualquer dúvida, comentários, por favor deixa aí embaixo, a gente vai estar respondendo a todo mundo. E dá um curtir lá, e muito obrigado por terem visto o vídeo.